Olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, ó, Create Database. Java 2017-01. Use use Java 2017-01. Então aqui, ó, criei o banco de dados, entrei no banco de dados e agora eu vou criar uma tabela simples que a gente vai começar a ver a parte de acesso ao banco de dados já. Beleza? Então, eu vou criar uma tabela simples porque depois a gente vai começar a desenvolver um sistema aí que eu tenho para desenvolver e nós vamos desenvolver ele na aula. E nós vamos desenvolver ele para desktop na aula e o trabalho dele do segundo semestre vai ser passar esse sistema para ambiente web. Tá joia? Então, eu vou fazer uma tabela. Vou chamar de aluno, né? Eu vou chamar aqui, ó, de matrícula int not null identity. Se vocês que já conhecem SQL Server virem alguma coisa na tela que no meu código aí que vocês não saibam o que significa, já vai perguntando. Vejam lá a inteligência do banco, né? O pai pode estar como nulo, né? E a mãe, not null. Homenagem ao Dia das Mães, né? Moleque. Então vamos lá. Como é que é? O Small Date Time ele é uma data, porém com dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. O date, ele pega o milésimo de segundo, o pentelionésimo do milésimo de segundo. É uma precisão muito grande, entendeu? Aí não, pra gente, só o dia e a hora já... Para não escrever e-mail, eu só coloco meio. Que aí já me quebra o galho. Eu vou colocar o e-mail aqui. Vou achar. É porque em inglês, né, quando você vai mandar um e-mail para a pessoa, você vai fazer você vai mailing para alguém. Então você não vai e-mailing para ninguém. Eles usam só o mail, entendeu? E-mail é o e-mail, né? Mas a forma, tipo assim, vou te mandar um e-mail. Aí ele fala, I'm gonna mailing you. Eu vou mandar um e-mail para você, entendeu? Então aí eu só deixo o e-mail. Vou salvar já o script, né? Só de sacanagem, só para atrapalhar quem está copiando. Peraí, cara, qual foi? Aulas IFRJ 2017. Você vê que organização do cacete, né? Projetos de aula. Vou chamar isso aqui. Vou deixar aqui. Vamos deixar aqui. Beleza. Bom, galera, ó, selecionei. Tudo que eu fiz ali, vocês sabem, né? Olha lá, executei. O que vocês não sabem fazer ali? Vamos lá. Não para ver como vai ficar isso. Tá, não, é só essa tabela. Nós vamos
começar devagar, que daqui a pouco eu vou meter o fumo nos vocês. Olha só, matrícula inteiro, não pode ser nulo, vai ter um campo autonumerado que começa de 1 e pula de 1 em 1. Nome varchar de 100, não pode ser nulo, nome do pai pode ser nulo, né? Porque às vezes... Nascimento, é data de nascimento, né? Small date time, que está no formato ali dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Sexo, aí eu estou colocando uma constraint, uma verificação, né? Que o sexo só pode ser M ou F, né? Pelo amor de Deus. Depois, se a pessoa quiser mudar, não tem problema nenhum. Mas esse aqui é o de nascença. O e-mail do cidadão, que não pode ser nulo e tem que ser único, para ninguém colocar e-mail repetido lá. E uma senha que não pode ser nula também. Então, ó, selecionei, executei, beleza, deu erro porque eu já tinha gravado a tabela aluno. Então, tranquilo. Beleza? Já existe, você já tinha gravado. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Botão direito aqui, atualizar. Tá certo? Para aparecer o 2017. Aí, ó, tá vendo esse diagrama de banco de dados? Eu vou clicar aqui no mais, ele vai me fazer uma pergunta, eu vou responder que sim. Aí, eu vou clicar com o botão direito, novo diagrama. Eu vou adicionar a tabela que já existe e ela já vai ficar ali para mim. À medida que eu for criando mais tabelas e relacionando esses dados, essas tabelas vão ser acrescentadas aqui e os relacionamentos vão ser mostrados. Então eu vou fechar aqui só para salvar e vou colocar DTG, DTG de datagrama, né? Banco. Pronto. Tá lá. Então eu vou deixar aberto aqui o diagrama do banco, né? E vamos partir para o Java. Olha só, no meu projeto, veja bem, eu vou separar a minha aplicação em 3 pacotes. Cada pacote vai representar uma camada da minha aplicação. Então, prestem bem atenção no seguinte. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, foi o melhor que deu para arrumar. Eu tenho aqui, olha só, a minha aplicação. Então, eu vou ter aqui, a minha letra saiu horrível que eu estou escrevendo com o mouse, tá? Então, o usuário. Olha que desgraça. Usuário. E aqui, olha, isso se virar é um saco praticamente. Mas é um B, banco de dados. Beleza? Então, entre o usuário e o banco de dados, eu tenho aqui a minha aplicação. Olha que quadrado perfeito. A minha aplicação. Calma, isso não é o que você está pensando. A minha aplicação. Beleza? Essa aplicação, eu vou dividir ela em camadas. Então, eu vou trabalhar nela. Caraca, essa reta, fiquei orgulhoso de mim. Eu vou trabalhar nela em 3 camadas, fazendo as camadas do modelo MVC. Tá? Não fica nessa ordem. Não fica nessa ordem. Deixa eu passar a borracha aqui, no bom sentido. Eu vou deixar só escrito aqui, ó, do ladinho, MVC. É o modelo de desenvolvimento que a gente vai usar. Esse modelo de desenvolvimento, ele divide a aplicação em Model, Viewer
e controller. Então, veja bem, aqui, próximo ao usuário, está a camada de viewer, a camada de visão. Caraca, moleque, ó, tô começando a pegar habilidade. Hein? Camada de... Faltou o pingão no i lá. Camada de viewer. E próximo ao banco de dados está a camada de... Pô, agora eu caguei, não pode elogiar. Model. Beleza? E no meio disso tudo está a camada de controller. Muito bem. Ó, caraca, até... Agora caguei. Ri mesmo. Minha vingança... Minha vingança vai ser maligna. Ri mesmo. Controller. O que acontece? Essas camadas, elas têm funções diferentes dentro da minha aplicação. A camada de viewer, ela é a visão que o usuário tem do programa. E aí, se eu pensar, o próprio banco de dados, ele entra como uma camada aqui também, tá? Só que não é a camada da programação. Então, Java é só esse model, viewer e controller aqui. A camada de viewer são as telas. Então, é tudo que você pensa assim, o que é viewer? É tudo que o usuário vê. Então, assim, o layout de um relatório é viewer. A tela do programa é viewer. Então, para que serve a camada de viewer? Para conversar com o usuário. Pensa bem, se o usuário soubesse mexer em banco de dados, fazer insert, delete, update, select, você acha que existia programa? Não precisava, né? O cara sabe cadastrar uma coisa, ele vai e monta o SQL dele e faz o insert. Ah, eu preciso de um relatório tal. Beleza, faz o select. Então, a funcionalidade de um programa é tornar o que acontece no banco de dados uma forma lúdica para o usuário, para ele poder conseguir mexer com aquilo. Então, você está mascarando lá o que realmente acontece. Qualquer programa, seja um site, seja um jogo, seja, sei lá, uma aplicação, enfim, qualquer um. Então, a camada de viewer são as telas. A camada de model, ela é uma camada de transformação. Veja bem, o nosso banco de dados é um relacional. Significa que o quê? Que você cria as tabelas e você relaciona os dados das tabelas. Então você está criando grupos de informações e relacionando esses grupos de informações. Certo? Tranquilo? Porém, a nossa linguagem de programação ela é orientada a objeto. Viu que não é igual? Banco de dados relacional, linguagem orientada a objeto. Então, a camada de model, ela faz uma transformação do relacional para o objeto e vice-versa, do objeto para o relacional. Por quê? Porque é nessa camada de model que você traz os dados do banco de dados para colocar nela, e é essa camada de model que vai para o banco de dados para você fazer o seu insert. Ou delete, ou update, ou select, enfim. Beleza? Então, a camada de model, ela faz essa transformação de relacional para orientado a objeto e de orientado a objeto para relacional. E a camada de controller? A camada de controller, ela serve para você colocar nela, você implementar nela as regras de negócio da empresa que você está informatizando. Exemplo, vou comprar um tênis. É tênis, viu? É com T. Vou comprar um tênis. Veja bem. Quero comprar parcelado. Não, porque às vezes o áudio não fica bom. Aí depois as pessoas vão rir de mim lá no Facebook, no YouTube.
vou comprar um tênis. Aí eu vou comprar parcelado. A loja não segue uma regra para me vender parcelado? Tipo, ela olha para ver se eu for comprar no cartão de crédito, foda-se. Mas se eu não for comprar no cartão de crédito, porque aí o problema de se eu comprar no cartão de crédito, o problema não é da loja. Se o cartão autorizar, o cartão garante que vai pagar a loja. Então não é problema da loja. Mas se eu for comprar no cheque, no crediário, no carnê, nota promissória, qualquer outra coisa, o que a loja faz? Consulta para ver se eu tenho nome sujo no SPC, no Serasa, consulta meu nome no SPC, no Serasa. Depois, faz meu cadastro. Tem que estar cadastrado na loja, para ver se está tudo certo. Consulta meus dados bancários, para ver se eu não estou dando calote no banco, se eu tenho condições de assumir aquela dívida. Depois, a loja, ela tem um parcelamento. Por exemplo, até você pega assim, até um ponto frio que parcela em 80 vezes. Você pode ver que tem a regra lá, que, se eu não me engano, a parcela mínima é R$10. Então tem o valor de parcela mínima, entendeu? E fora isso, essa é a parte que a gente, como usuário, como comprador, vê. Mas fora isso, o que acontece? Por mais que a loja fale assim, olha, é em 20 vezes sem juro, isso não existe. Não existe. Ali está com juro. Chega no dinheiro e fala assim, vem cá, mas e se eu te pagar no dinheiro, à vista, tudo agora, você me dá desconto? Aí o cara fala, desconto eu te dou. Desconto porra nenhuma, ele está tirando o juro. Não é desconto. Tá certo? Pode ver que vai ficar entre 5% a 10%, que é o que você está pagando de juro. Fora isso, com certeza, a loja já tem uma ideia de, por exemplo, tantos por cento dos meus clientes não pagam. Ela já sabe. Por quê? Por causa de vendas anteriores, ela já sabe. Então, ela já sabe o quanto que ela tem que deixar o produto parcelado mais caro para que quem pagou, pague também por quem não pagou. Tá certo? Porque senão a loja vai falir. Tipo, se todo mundo aqui faz a compra parcelada na loja e faz a compra parcelada e ele não paga, a loja ficou no prejuízo de um item. Vocês acham que a loja vai ficar no prejuízo de um item? Não vai. Então, a loja, ela já sabe, ó, a cada tantas vendas que eu faço, ou a cada tantos R$1.000 que eu vendo, uma compra a pessoa não paga. Depois a loja vende a dívida para alguém que vai cobrar. A loja vende a dívida. Mas, enquanto isso, ela vai cobrando, porque senão uma hora ela vai falir. Tá certo? E se a pessoa, por acaso, pagar, ótimo. Ela ganhou 2. O que ela achou que ele não ia pagar, mais o que todo mundo pagou por ele. Entendeu? Então, a loja nunca perde. Isso são regras de negócio para gerir a venda da loja. Certo? Então, essas regras de negócio, a gente programa na camada de controller. Beleza? Então, todo procedimento que você vai obrigar com que o usuário faça, todas as validações, de onde vem a informação, como é que você acha que aquilo está valendo, não está, cálculos e tudo mais, fica na camada de controle. E assim a gente tem a implementação do modelo MVC. Para que ele serve? Para facilitar o nosso código. Você vê, cada camada ali tem as suas responsabilidades. E você não mistura responsabilidade das camadas. Então, cada classe sabe o que ela deve fazer por ela estar em uma determinada camada. Outra coisa importante é que quando dá um erro no teu programa, você já sabe
mesmo que você ainda não tenha depurado o código, você já sabe em que parte do seu código está o erro. Por quê? Porque se está tudo em camadas, você já vai no local certo. Beleza? Então agiliza o desenvolvimento, facilita o desenvolvimento, porque você não programa coisas que não era para estar em cada classe. Então cada classe, você já sabe o que você vai programar ali dentro, você não programa coisas que são de outras classes. Então o seu código fica mais limpo, mais fácil de fazer e te facilita na manutenção. E é assim que a gente vai trabalhar, beleza? Tranquilo? Dúvidas nisso aí até agora? Então olha só, eu vou começar no seguinte. Nós já criamos teoricamente o nosso banco de dados e eu vou começar a criar essa aplicação de baixo para cima. Você viu que isso é retinho. O banco eu já criei, agora eu vou criar a camada de model, beleza? Então, eu vou de cara, vou aproveitar o mesmo projeto, porque o que a gente vai fazer com outro projeto, que vai virar o trabalho de vocês, eu vou deixar para depois que vocês já estiverem sabendo, como é que chama? Acessar banco. Eu vou criar aqui então 3 pacotes. Um pacote de model, um pacote de viewer e um pacote de controller. Beleza? Tá lá. E no pacote de model, eu vou começar a programar a tradução do nosso banco de dados. Tá certo? Então, olha, nosso banco de dados, ele tem uma tabela chamada aluno. Então, eu vou ter que criar aqui uma classe chamada aluno para fazer a mesma conversão. Beleza? Tranquilo? Aí, cada atributo que tem na tabela de aluno, eu vou ter que criar ele como atributo na minha classe aluno. Então, ó, private int matrícula. Na model. Ó, private string nome. Pai, mãe. Private string pai. Private string mãe. Nascimento, sexo e e-mail. Private. Date. Nascimento. Private, o que é sexo e e-mail. String sexo. Private string e-mail. E private string senha. É isso mesmo? Senha? É. Beleza? Agora, eu tenho que fazer, tá vendo? Olha, os atributos são privados. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Hein, galera? Date com D maiúsculo e tem que dar um contraespaço. Hein, galera? O que eu tenho que fazer aqui? Sets e gets, né? Eu vou fazer o encapsulamento. Olha só, eu nunca entendi por que vocês demoravam tanto para fazer os métodos get e set. Mas eu vou, por via das dúvidas, eu vou explicar para vocês de novo, porque vocês estão muito moles. Olha só, selecionei os atributos,
botão direito, refatorar, refatorar, e aí eu tenho aqui, cadê? Oi? Cadê o encapsular? Isso, encapsular campos. Aí, eu nunca entendi porque vocês demoraram tanto. Aí eu só clico aqui em refatorar. E tá... Eu nunca entendi. Eu falava assim, porra, não é possível que eles ainda estão fazendo isso. E aí, pô, vocês são foda, cara. Entendeu? Eu fico emputecido. E aí eu pensava assim, vou passar um trabalho para eles. Já que eles estão enrolando na aula, eu vou passar um sorteio para eles, só de sacanagem. A camada de model é só isso. Beleza? Camada de model está pronta. Obviamente que ela está só assim, por quê? Porque a minha tabela lá no banco de dados ela não está relacionada com outras tabelas e coisa e tal. Então ela, por enquanto, ela está simples. Daqui a pouco, obviamente, eu vou complicar, né? Aí agora eu vou para a camada de controller. Beleza? A camada de controller, eu tenho algumas coisas para falar. Coisa número 1. Coisa número 1. O Java, para conectar no banco de dados, ele precisa de um driver de conexão para o banco de dados. Tá certo? Esse driver, ele é um programa que, no caso, como a gente está conectando no SQL Server, esse é um programa .jar que foi desenvolvido pela Microsoft. Então, cada banco de dados, ele tem um jar que vai ser o driver de conexão do Java para acessar aquele banco de dados. E esse jar é um arquivo que eu já passei na pasta para vocês. Eu espero que vocês estejam com ele. Tá? Que eu vou mostrar aqui como fazer. Olha só, eu vou na raiz do meu projeto, botão direito, propriedades. Beleza? Aí eu vou aqui na categoria bibliotecas. Beleza? Tá vendo aqui, olha, o botão adicionar jar. Eu vou clicar nele e vou procurar onde está o meu jar. O meu caso é C, aulas, softwares indispensáveis, SQL JDBC, e eu vou marcar ele aqui, ó, SQL JDBC 4-2.0.jar. Vou mandar abrir e ele vem para cá, como biblioteca. Tá? Quem não tiver com o seu aí tem que achar, tem que ir lá na pasta compartilhada da matéria e pegar ele. Bom, galera, olha só. Enquanto isso, a parte que eu vou fazer aqui dá para vocês irem fazendo. Olha só, o que eu vou fazer? Vou criar uma classe aqui, ó, botão direito, dentro do controller, novo, classe Java. Vou dar o nome dessa classe de DAO. Veja que eu coloquei tudo em maiúsculo, porque DAO é a abreviação de Data Access Object. Então é como se fosse 3 palavras, né? Data Access Object. Eu vou fazer aqui, nessa classe, eu vou começar a fazer nessa classe dentro do controller. Eu vou começar a fazer nessa classe algumas coisas que vão servir para facilitar o nosso trabalho. Eu vou declarar aqui, olha,
algumas variáveis. Vamos lá, primeira variável, prepared statement. Vou chamar essa variável de PS. Vou criar uma outra variável aqui, chamado statement. Caramba. Statement do Java SQL, tá vendo? Java SQL. Eu vou criar aqui, olha, public connection. Aí esse connection é do Java SQL, tá vendo? Public connection, conexão. Bom, olha só. Antes de mais nada, essa daqui é a estrutura de tratamento de erro do Java, tá? Então, a gente chama de bloco try e catch, tá certo? Como é que você faz? Eu vou criar um trecho de código aqui dentro em que eu acho que pode haver algum erro. E aí, em achando que pode haver algum erro, eu uso o bloco try e catch. Por quê? Porque se algum erro acontecer aqui nesse meio do try e catch, o Java vai executar algum catch, ou esse catch aqui. Tá? Eu vou ter uma aula específica com vocês de tratamento de erro, mas eu quero ter depois que a aplicação já estiver funcionando. Tá? Então, por hora, vocês saibam que isso aí é só para fazer tratamento de erro, tá? Olha só. Esse aqui, desculpa, não é SQL não, é URL, tô doidão. Essa URL aqui, ela é a string de conexão com o banco de dados. Então, aqui eu estou chamando o driver de conexão com o banco e aí estou passando para ele o endereço do meu banco. Então, na minha máquina, a minha máquina se chama Ultrabook. Então, Ultrabook, aí contra barra, né? Localhost, 2.1433 é a porta que o SQL Server usa. Geralmente, você vai ver aqui, ó, olha só. Olha só. Desconectei, conectei. Geralmente o nome que aparecer aqui, ó, em nome do servidor, é o nome que você vai colocar. O nome que aparecer ali em nome do servidor é o nome que você vai colocar aqui. Beleza? Entenderam? Quem não entendeu? O que você não entendeu? Olha, galera, vamos fazer o seguinte, vamos combinar aí. Na hora que eu estiver explicando, para de mexer com o teclado para vocês não engolir barriga. Olha só. Desconectei do SQL Server. Vou conectar de novo. Tá vendo? Ó, nome do servidor. Tá vendo aqui, ó? Nome do servidor, tá aqui o nome do servidor. Geralmente, esse nome que você usa para conectar no nome do servidor é o nome que você vai colocar aqui. Certo? Que aí você está passando o endereço do seu computador, do banco de dados do seu computador, para o Java.
Aí, ó, 2.1433, isso aqui é a porta que o SQL Server fica ouvindo. Se você for conectar em outro banco de dados, provavelmente será outra porta. Igual, sei lá, o MySQL é 3332, um troço assim. Enfim, cada banco de dados tem o seu. Database name igual, aqui você vai colocar o nome do seu banco de dados. O usuário, que a gente está usando o usuário SA, que é o System Administrator, e a senha que você usou para conectar com esse usuário. Se eu não me engano, aqui é IFRJ, eu acho que é só IFRJ para o usuário SA. Beleza? Tranquilo? Então, se você não conseguir conexão com o banco de dados, pode ser, no caso do SQL Server, pode ser por dois motivos diferentes. Primeiro motivo, o seu SQL Server não está configurado para aceitar conexões. Aí, se ele não tiver configurado para aceitar conexão, você vai tentar conectar nele, ele vai negar a conexão. Segundo motivo, alguma coisa nessa string aqui vai estar errada. Terceiro grande motivo, você não colocou aquele arquivo de driver do Java para o seu banco de dados. Beleza? Um dos três é. Aí agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. A senha é tudo maiúsculo ou minúsculo? Não, acho que é tudo minúsculo. Class.forName. Aí class.forName Microsoft. Tô doidão. com.microsoft.sqlserver.jdbc.sql server driver. Vamos lá. Olha o que eu estou fazendo aqui. Tá vendo, ó? Class for name, ou seja, esse for é de, né? Não é para. Tá certo? Então, ó, de um nome para uma classe. Olha só o que está rolando aqui. Tá vendo esse endereço? Com o Microsoft, SQL Server, JDBC, SQL Server Driver. Estão vendo? Olha aqui. Quando a gente adicionou o arquivo JDBC, ele colocou esse arquivo dentro dessa pasta lib aqui. Tá vendo? Então, o arquivo está aqui, ó. SQL JDBC 4.2.0. Tá vendo? Se eu clicar nesse mais, eu vejo o conteúdo desse arquivo. Tá vendo? Por quê? Porque esse arquivo é como se fosse um zip. Tá certo? Ou um RAR. Tá vendo aqui, ó? com.microsoft.sqlserver.jdbc. Tá vendo que isso aqui são pacotes. Ó, com Microsoft SQL Server JDBC. E esse cara aqui deve ser uma classe dentro desse pacote. Então, ó, se eu for procurar SQL Server, ó, SQL Server Driver, tá aqui, ó. Tá vendo? A classe aqui. Tá vendo? Hein, galera? Sim ou não? Beleza. Então, eu estou pegando e passando aqui para ele, para esse class for name, o endereço de uma classe, para ele instanciar essa classe para mim. Tá certo? Então, lá, com.microsoft.sqlserver.jdbc.sqlserverdriver é o endereço dessa classe SQL Server Driver. Então, quando eu faço um class for name,
eu estou mandando a partir de um endereço, uma string de endereço, eu quero que ele dê um new nessa classe para mim. Ele vai instanciar essa classe para mim, que está lá dentro do arquivinho do banco de dados, do SQL Server JDBC. Tá certo? Tranquilo? Entenderam isso aí? Então, nesse momento, eu estou instanciando a classe que está lá no jar. E aí, eu vou, depois que eu instanciar, eu vou fazer aqui, ó, connection com igual a driver manager, sempre do SQL, ponto get connection. E aí eu passo a URL para ele. Return com. Então, olha só, prestem bem atenção. Se, e isso vai acontecer, se algum erro acontecer na linha 26, tá vendo? Se algum erro acontecer na sua linha 26, muito provavelmente é esse endereço aqui que está errado. Tá? Então, o que ele fez? Ele instanciou o SQL Server Driver e aí, quando ele instancia essa classe SQL Server Driver, essa classe ela vai para o gerenciador de driver. Beleza? Então essa classe ela não fica instanciada na sua mão, ela vai para o gerenciador de driver. E aí, quando você cria uma conexão com o banco, uma classe de conexão, você não instancia essa conexão, você simplesmente pede para o gerenciador uma instância dessa conexão. Então, e aí você passa o endereço dela, a URL, de onde está o banco de dados. Então você passa, você fala, ó, gerenciador de conexão, me dá uma conexão aí nesse endereço. Aí você passa o endereço, que é a URL, né, o driver, você passa o endereço para ele e aí ele te devolve uma conexão com o banco. Beleza? Tranquilo? Hein, galera? Tranquilo? Precisa estudar, mas a explicação passo a passo do que está acontecendo é essa. Bom, de posse dessa conexão, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui a minha aplicação e eu tenho aqui o banco de dados. Beleza? A minha conexão é um caminho, uma estrada, ó, sinuosa essa estrada, deve ser bonita, que vai levar os dados da minha aplicação para o banco de dados e do banco de dados para a minha aplicação. Então, isso aqui é a minha conexão com o banco de dados. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Bom, até agora, se tudo deu certo, beleza? Se tudo deu certo, a nossa aplicação já conecta com o banco de dados. Então, nós temos que fazer o seguinte, a gente tem que criar agora uma classe de controller. Nós temos que criar agora uma classe de controller para controlar o aluno. Beleza? Veja, eu criei só na camada de controller uma classe para conectar no banco de dados. Mas eu preciso, para cada tabela no banco de dados, sempre, para cada tabela no banco de dados, eu vou ter na minha aplicação uma classe de modelo e uma classe de controller. Beleza? E provavelmente uma tela. Então, provavelmente uma view. Então, lembrem-se disso. Cada tabela no meu banco de dados vai gerar, no mínimo, uma classe de model mais uma classe de controller
E provavelmente uma tela. Aí eu não estou nem falando que é uma classe de tela, mas enfim, uma tela. Porque quando a gente for fazer a tela em desktop, vai ser uma classe. Porém, quando você for fazer em ambiente web, vai ser uma página web. Tá? Vai ser um XHTML que a gente vai usar. Mas, então, cada tabela vai gerar uma model, uma controller e uma view, no mínimo. Beleza? Tranquilo? Bom, deixa eu fechar a lib aqui. Então, agora sim, eu vou gerar uma controller, uma classe, né? Vou criar uma classe Java, que eu vou chamar, para eu não fazer, não fazer confusão com aluno que está na classe model e aluno que vai estar na classe de controller, eu vou chamar de CTRL aluno, que aí eu já sei que é o controle do aluno, tá? Olha só, aqui deu erro, porque se acontecer algum erro aqui, ele vai executar algum catch e não vai retornar nada. Então, no final, você tem que colocar aqui, ó, return null, tá? Porque se der algum erro aqui, ó, só se retornar a connection que deu certo, mas se gerar algum erro, ele tem que retornar alguma coisa. Então, tá lá. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é, para eu aproveitar a minha conexão com o banco de dados, eu vou fazer uma herança. Extends DAO. Beleza? Para quê? Para que o meu controle de aluno já saiba conectar no banco de dados. Tranquilo? Bom, agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, nós vamos fazer por partes, né? Eu vou fazer o quê? Um public void inserir. E aí, quando eu for inserir, obviamente, eu estou inserindo um aluno. Então, aluno, eu vou pedir um aluno aqui para ser inserido. Beleza? Aí, eu vou criar aqui, ó, uma string SQL que vai receber vazio. Só para eu poder... vai receber vazio porra nenhuma. Ela vai receber o SQL aqui para eu poder inserir esse aluno. Então, vamos pensar no seguinte. Olha só. O meu aluno, eu tenho que dar insert nesse cara, tá certo? Então, olha lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Insert into aluno, into aluno. Aí eu vou colocar aqui, olha, os atributos que eu vou inserir, ó, nome, pai, mãe, ó, nome, pai, mãe. Ih, eu tô doidão, que faltou aqui, ó. Nome, pai, mãe, quem mais? Nome, pai, mãe, nascimento, sexo, nascimento, sexo, e-mail e senha, e-mail e senha. Values. Aí aqui está o pulo do gato. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Quantos campos eu vou inserir? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? Então eu vou fazer para cada campo um ponto de interrogação. 1, 2, 3, 4, 5, caramba, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou um a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Ponto e vírgula e ponto e vírgula. Tá vendo? Montei o meu SQL. Tá certo?
que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Olha só, lembrando, eu vou criar essa connection com aqui, tá? Ó, criei a minha variável de conexão aqui e vou dizer que ela recebe conexão. Quem que é a conexão? É o método que está na outra classe. Tá vendo? Eu estou usando o método da classe que eu herdei. Tá vendo? Esse conexão está na classe DAO. Tá vendo? Ó? Então, a minha connection, a conexão desse método, está recebendo a conexão da classe DAO. Aí, eu começo o tratamento de erro. Olha o que eu vou fazer. Try catch SQL exception. Vou deixar só isso aqui, deixa eu me ver, ponto print stack 3, tá aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, olha, PS recebe conexão ponto prepare statement do próprio SQL. Veja bem onde vocês vão errar. Olha onde vocês vão errar. Tá vendo aqui, olha? Quando eu defino a variável é prepare, vou falar bem, vou esquecer meu inglês maravilhoso, vou para chamar atenção, olha, na hora que eu crio a variável, ela é do tipo prepared statement. Porém, na hora que eu vou jogar um valor nela, é prepare statement. Tá vendo? Mesmo eu falando e deixando gravado o meu inglês errado, vai ter gente que vai errar. Isso é mais certo que a morte. Tá certo? Então, olha, o que eu estou fazendo aqui? Esse cara está preparando o meu SQL, está pré-compilando o meu SQL para que ele entenda, inclusive, esses pontos de interrogação. Porque no lugar desses pontos de interrogação, eu vou ter que substituir os valores pelos valores que eu quero inserir no banco de dados. Beleza? Tá tranquilo? Então, eu preciso desse prepare statement. Aí agora eu vou começar a substituir os valores desses pontos de interrogação pelos valores que estão vindo no aluno. Então, olha só. Qual é o primeiro campo que eu vou inserir? É o nome, não é? Sim ou não, galera? Sim. Então, o nome é do tipo string, não é? Então, ó, set string. Qual é a posição que o nome está? É o primeiro. Qual é o valor que eu quero colocar no campo nome? Aluno.getNome. Beleza. Então aqui eu estou dizendo que ele vai substituir o primeiro ponto de interrogação pelo getNome do aluno. E aí eu continuo na pegada aqui, ó, ps.set string de novo. Na posição 2, eu quero aluno.getPy. Na posição 3, ps.set string, eu quero aluno.getMãe. Beleza? Na posição 4,
Aí fodeu. A posição 4, eu tenho que lembrar como é que eu vou fazer. Não, o 4 é sexo, né? O sexo vai bem, então, peraí. PS.7 sexo. Não, a posição 4... Não, a 4 tá certo, é o nascimento. Então, o nascimento é 7 date. Mas olha a mercadoria. Olha a mercadoria que vai dar. Esse date aqui, ó, ele seria na posição 4, certo? Só que olha só. Aluno.get nascimento. Olha lá, deu erro. Mas o nascimento não é do tipo date? Sim ou não? Sim. Porém, olha só, o que ele reclama? Tipo incompatível. Por quê? Porque lá na classe aluno, o nascimento é do tipo Java Util Date. E quando eu vou mandar para o banco de dados, o date é do tipo Java SQL Date. Então são datas de nascimento, são datas diferentes. Eu tenho que converter o nascimento que vem do banco para o nascimento que é o do SQL, para dar certo. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Gente, agora eu juro para vocês, eu não lembro. Eu vou tentar fazer aqui e se der certo, maravilha. Se não der, eu vou ficar devendo. Ó, .get time Foi. Espero que dê certo. Vamos lá. O que acontece? Agora eu vou lá. Valeu. ps.set. Caramba, eu esqueci que eu quero o próximo dado. Sexo, meio e senha. Bom, sexo é string. Aí posição 5. Aluno.getSexo. O próximo é e-mail. ps.set string, que está na posição 6, aluno.get mail e ps.set string, está na posição 7, aluno.get senha. Beleza. Então, olha só, teoricamente eu fiz todas as conversões. E aí, agora, eu tenho que mandar inserir. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente, ó, ps.execute, ele executa mandando esse cara para o banco de dados. E aí, depois disso, ps.close, eu fecho a conexão e acabou a minha inserção de dados. Beleza? Tranquilo? Agora, olha só para testar, eu vou fazer aqui, olha, no aula 3 mesmo, para não cagar nada, eu vou fazer uma classe aqui, olha. Ó, vou colocar aqui, ó, teste acesso banco de dados. Beleza? Tranquilo? Eu vou fazer uma classe só para testar. Ah, outra coisa, eu via vocês todo enrolado aí para fazer o método main. Pô, eu também não entendia por que vocês estavam todo enrolado. Porque olha que facilidade.
Olha que facilidade. Olha bem. Public static void main. Tab, pronto. Pô, eu ficava pensando assim, por que eles ficam demorando? Por que eles ficam demorando? Estão enrolando na minha aula, vou passar a atividade. Então, continuando. Olha só. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou criar um aluno. Aluno A igual a new aluno. Beleza? Vou fazer, ó, a.set nome. Gente, o segredo é sempre começar a digitar, dar Ctrl espaço. Olha só, então, veja bem, eu criei um aluno, agora eu vou fazer isso aqui, ó, ctrl, controle do aluno, c, aluno, igual a new, ctrl, aluno. O que eu vou fazer? C, aluno, ponto, inserir A, que é o aluno. Então, a ideia é que eu mande executar essa classe e um aluno seja inserido lá no banco. Então, olha o que eu vou fazer aqui no banco. Select asterisco from aluno. Beleza? Olha lá, ó, não tem nenhum aluno. Beleza? E aí, na hora que eu mandar executar aqui, se não teve nenhum errinho, né, ele deve inserir o aluno. Então, ó, mandei executar arquivo, e aí ele está executando lá, né? Está executando. Opa, deu erro. Vamos ver o que deu erro. Ó, a data deu erro aqui. Essa data não pode ser convertida. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, só new date. Vou fazer o seguinte, date ponto. Eu vou fazer só um new date que ele pega a data de agora. Tá? Então o problema aqui foi na data. Vamos lá. Vou mandar executar arquivo de novo e vou lá para o banco de dados. Aí agora aqui, ó, estava sem nada, vou mandar executar, continua sem nada. Então alguma coisa deu errado. Vamos ver o que deu errado de novo. Quer ver que a data não pode... Ah, agora, tudo bem. Olha só, a data não pode ser convertida. Então, só que essa conversão, ela aconteceu no controle do aluno. Então, não é essa data que eu passei aqui, tá vendo? É essa data que está aqui, ó. Então, esse casting aqui não funcionou. Eu sabia que tinha mais alguma coisinha. Vamos ver se a gente consegue descobrir aqui, porque eu não me lembro. Enquanto isso, vocês vão fazendo aí, que eu estou pesquisando como é que eu convertia. Porque tem um macete aqui para converter. Eu lembro que eu pegava o getTime millis, mas eu não tô... Ó, estou voltando aqui só para... Eu vou fazer o seguinte, ó. New java.sql.date. Olha só, ele aceita a data no formato long, tá vendo? Então, era isso mesmo.
eu passo como parâmetro a data.getTime, que aí eu pego o formato em long. Pronto, converti. Olha só, preste bem atenção. O construtor, é por causa disso que é importante você manjar de orientação a objeto. Olha só, java.sql.date, tá vendo? Date, d igual a new date, tá vendo? Quando eu mando um date, tá vendo que ele aceita eu instanciar uma data no formato do SQL date, ele aceita eu instanciar passando ano, mês e dia, tá vendo? Ou ele aceita eu passar um valor do tipo long. E aí, olha só, quando eu ando pelos construtores, ele me mostra aqui, ó, constrói um objeto data inicializando com... é o outro, peraí. Ó, constrói um objeto data usando o valor de milissegundos de todo o tempo daquela data. Lembra, a data ela começa agora, acho que está em 1º de janeiro de 1970. Então o milissegundo zero é a 0 hora, 0 minuto, 0 segundo, 0 milissegundo do dia 1º de janeiro de 1970. Então, a cada data, a cada momento específico, os milissegundos estão aumentando, certo? Então, o que ele pede? Ele pede milissegundo. Então, se eu consigo extrair milissegundo do Java UtilDate, eu consigo jogar para cá para instanciar. O que eu fiz? Aluno.getNascimento, getNascimento.getTime. Olha o que o getTime faz. Retorna o número de milissegundos desde 1º de janeiro de 1970, a 0 hora, 0 minuto, 0 segundo. Então, eu pego os milissegundos da data e coloco como parâmetro para instanciar um Java SQL Date. Tá vendo? Então, eu transformei de um para o outro. Lembra que na época, na hora que eu estava tentando lembrar, eu até falei assim, vocês viram algum getTime milis? Vocês me avisam? É porque eu tinha isso na cabeça, mas eu não estava lembrando. Então agora, ó, vamos ver se a transformação deu certo. Vou mandar executar e vou correr lá para o banco de dados. Olha lá, moleque, agora foi. Beleza? Então, e aí a data foi certinha, porque olha só, aqui, na data de nascimento do teste que eu peguei um new date. Quando eu não passo nada como parâmetro, ele pega a data de agora. Então, olha lá no banco como é que ficou, ó, dia 10/5/2017. Ele só não pegou a hora.